Então, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo essa noite. Estamos muito felizes de estarmos todos aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento. E eu tenho uma pergunta para fazer para as pessoas que estão nos assistindo. Vocês já sentiram que as análises sobre o mundo atual são um pouco superficiais? Que falta uma conexão entre os acontecimentos geopolíticos e as verdades mais profundas da espiritualidade? Então, nós também. Nós estamos aqui, e mais alguns outros amigos, nós acreditamos que a política ela não acontece apenas nos palácios, nos gabinetes, na Câmara. Existe um xadrez sendo jogado em um tabuleiro que a maioria não vê. Um verdadeiro teatro das sombras, movido por forças, intenções e energias que não aparecem nos jornais, não aparecem nos noticiários. É uma batalha silenciosa pelo destino das nações. E é hora da gente acender luz sobre essa batalha que está acontecendo e que ninguém está vendo. E a nossa missão kamikaze, como a gente costuma falar, vai ser mergulhar a fundo nesses bastidores espirituais da política. Porque sim, tem como unir política e espiritualidade. E a gente vai fazer essa live, estamos fazendo essa live e vamos fazer muitas outras, também com convidados e com outras pessoas do nosso grupo, justamente para poder abordar vários assuntos dentro desse tema. Certo? Eu me chamo Karim Bevonese. Os meus amigos aqui hoje são o Dixon Félix, a Carol Gama, o Richard Sena e a Magda Silva. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre os bastidores espirituais da política. Certo? Richard, faça as honras, por favor. Boa noite. Muito legal, né, Karim, a gente poder falar. E bom dia também a galera que está em outro lado do mundo. Aí trabalhamos com tantos amigos aí nos Estados Unidos, na Europa, que estão vendo aí essa live. É importante porque a gente já trabalha com isso, né, nos nossos respectivos grupos, somos parceiros, colegas aí de longa data. E quando nós temos esses grupos que já trabalhamos, nós queremos produzir mais, gerar mais conteúdo, trazer mais informação, né? Então, se a gente fala assim, uma convocação, um ecumenismo de pessoas que trabalham com a espiritualidade e outros níveis, como a gente vai introduzir agora com a política, porque as pessoas falam, não se mistura. Isso já ficou muito tempo, né, para trás, em que tudo está inserido a política. E se nós estamos insatisfeitos com tudo que vem ocorrendo, é porque nós estamos nos isentando, nos omitindo da responsabilidade de gerar algo que nós achamos sim que deve sim ser mudado. Então, os kamikazes, junto com espiritualistas apômetras, junto com a ciência da alma, junto com as covelitas e tantos outros grupos, é para poder também compartilhar aquilo que a gente já vem fazendo. E até um tópico que eu já gostaria de falar aqui, pessoal, sobre uma convocação. E a gente fala, mas o bem está, sim, se unindo, como o ecumenismo, mas o mal também está. E se formos tratar de política, de todos os partidos políticos, então, e a gente pode falar do Brasil, são mais de 30 partidos políticos. Será que eles pensam diferente? Ou eles vão se juntar para suas convenções, para trazer aquilo que eles querem, o que eles buscam em comum? Nós também. Nós estamos, todos esses grupos que eu disse, temos ideais em comum, que é ter um país melhor, a vida de cada um que se torne melhor. E aí, se a gente fala assim, por que não está desse jeito? Exatamente, porque a gente está se omitindo. E as pessoas que nos representam não estão nos representando realmente. E aí a gente quer trazer esses bastidores.
E algumas obras, como a trilogia, né, A Política das Sombras, que é o Partida, Quadrilha, o Golpe, e outros como este, A Batalha Final, e um outro livro que não traz a questão espiritualista, mas é a libido dominante, que vai trazer a manipulação, a influência das ideias. Uma coisa simples, por exemplo, o entretenimento que nós temos diariamente, as novelas, até o futebol também, que eu gosto bastante, isso é para tirar você do foco e te manipular. Se formos falar das obras, né, O Reino das Sombras, o livro Legião, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta, onde nós temos ali as referências da hierarquia das trevas, onde nós temos espíritos especialistas na maldade, na manipulação, como um espírito responsável pela tecnologia, pela mídia, onde ele lá, entre aspas, é entrevistado, dizendo: eu crio sistemas, eu crio modelos para que as pessoas fiquem restritas somente naquilo que eu quero, naquilo que nós queremos. Foquem, então, nisto, para esquecer das coisas mais importantes. É tudo isso que a gente quer trazer. Então, nós vamos discutir aí por 1 hora, hoje, e aí, com certeza, nós vamos ter bastante coisa bacana aí. Dixon, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. A convocação está sendo bem orientada, né? Não por acaso, abri aqui o livro O Partido, na página 105, onde Jamar fala aqui: precisamos de pessoas corajosas, dotadas de uma personalidade firme, impactante, e pouco importa o seu proselitismo, a sua vocação espiritualista ou religiosa. Estamos aqui aceitando essa convocação, né, Richard? Sim, sim. De peito aberto, enfrentando as nossas mazelas, as nossas dores, como todo mundo, como todo ser humano, e precisamos unir forças cada vez mais para esse momento perigoso que nós estamos vivendo. Não é verdade? Essa convocação que você falou, você já fez na dissertação, tem uma menção, como a gente está conversando aqui, nessa convocação espiritual, é uma aliança, né, entre essas inteligências para atacar, infiltrar, dominar, como eu citei algumas referências aqui bibliográficas, contra aqueles que representam os princípios éticos e espirituais elevados. Nós estamos aqui representando uma espiritualidade superior, representando nas suas ideias, nos seus ideais. Não que a gente é representante de determinado espírito, não tem nem moral, nem condição para isso. Mas eu me coloco nessa seara de Cristo como um soldado de Cristo. E logo você já vira um alvo para que seja interrompido esse projeto nosso, que nós estamos engajados. E essas obras, como você diz também que o Jamar, ele convoca, isso é bíblico, né? Sim, verdade. Quando é mandado que traga todos para uma festa de casamento do filho, para que essas pessoas estejam conscientes da responsabilidade de cada uma delas. Mas a gente só vai jogando aqui, né, Karim, para que as pessoas também já vão entendendo o objetivo do nosso grupo. Exatamente. Até porque muitas pessoas não se dão conta, até espiritualistas, enfim, que como a verdadeira vida é no plano espiritual, né? E aqui é uma cópia piorada de lá, digamos assim, tudo que nós temos aqui, nós temos lá. Se aqui nós temos médicos, jornalistas bons, jornalistas tendenciosos, né? A gente tem marqueteiros, pessoas que sabem muito bem influenciar, tem dinâmica na voz, enfim. Lá, quando eles desencarnam aqui, eles continuam sendo quem eles são lá do outro lado. E eles continuam trabalhando lá do outro lado. Só que uns trabalham para o bem e outros trabalham para o mal. Né? Então, essa realidade, muitas vezes, que as pessoas não se dão conta. Estão, muitas vezes, acostumadas com
aquele conteúdo, aquela literatura espírita, espiritualista, só de romance, só que fala de vidas passadas, né, de traição e tudo mais. Mas e o cotidiano, e a vida real? Certo? Então esses assuntos assim que a gente vai ir abordando, né, para as pessoas entenderem que o que existe aqui também existe do outro lado. E o que eles fazem do outro lado influencia a nossa vida aqui. Certo? O que tu acha, Carol? É isso? Oi, gente, é isso mesmo. Boa noite. A nossa proposta aqui é trazer à tona esse tema, né? Para a gente sair dessa matrix, dessa manipulação geral, sair de um lado, escolha de um lado e de outro, e ter uma conversa mais abrangente do entendimento do que está realmente acontecendo, né? Do que está por trás, enquanto a mídia está falando para você odiar um caminho ou outro, fazer uma escolha, seguir uma alimentação, o que está por trás, né? O que está realmente incentivando, determinando esse caminho para a maioria das pessoas seguirem? É o despertar que a gente está falando, despertar para esse momento, né, dos nossos valores, né, da nossa força, despertar para a nossa família. Né? Então, é um assunto muito mais abrangente, não é somente de um lado ou de outro. Sim, como que a gente se posiciona, né? No nosso dia a dia, na nossa família, nos assuntos políticos também, esquecer esse negócio de religião e política que não se mistura, e sim trazer os dois lados, trazerem as pessoas para esse entendimento. Chega, né, de barreiras, de vendas nos nossos olhos. A gente tem que trazer a luz. Mesmo porque quando a gente fala dessa manipulação, eu lembrei agora do próprio Kardec, quando ele fala que nós somos literalmente, né, teleguiados pela espiritualidade. Então, se eu faço boas escolhas, subentende-se, como diz o Robson, né, cada um tem a obsessão que merece. As nossas escolhas, nós somos teleguiados pela espiritualidade. Quer dizer que os nossos amigos do poder público, eles são teleguiados, digamos assim? Não são isentões. Não são isentões, não são autônomos. Isso, né? Não são autônomos, hein, Magna? Imagina, só eles são autônomos, só nós que somos guiados pela espiritualidade, seja ela inferior ou superior, dependendo da minha frequência. Eles são isentos? Nunca, né, Magna? Então, e é justamente, eu acho que é esse ponto, né, que a Karin trouxe, dessa questão que nós somos uma cópia piorada, né, do astral, e nós, dentro do que nós estudamos, nós sabemos dessa manipulação toda que sofremos todos nós, na verdade, né, porque, assim, como dizia Kardec, nós somos extremamente influenciados o tempo todo pelos espíritos, né? E, lógico, quem está no poder, principalmente no momento que a gente percebe que as pessoas, a mídia, todas as influências estão assim muito tendenciosas, né? E as pessoas, elas assim ficam perdidas, porque elas não conseguem ter um equilíbrio, tamanha a hipnose que as pessoas estão vivendo, de ter o discernimento, de ir de fato atrás das informações, de ter um olhar mais crítico, mais assim, minucioso, né, melhor dizendo, para essas situações, né? E nós vivemos um momento que assim é tão maluco, e às vezes a gente não quer utilizar determinadas palavras que a gente ouve no dia a dia, né, hoje nas mídias, que é o polarizado, né? Nós estamos tão nesse momento que assim as pessoas, elas, o que é certo já não é mais certo, o que é errado, o que prepondera no mundo, né? A ética parece que nem existe mais, e quando você se pronuncia de uma forma ética, a pessoa te olha com um olhar diferente, como se você estivesse fora da casinha, né? E tudo que a gente vê na mídia, principalmente, como o Dixon falou,
políticos, né? Então, a gente percebe, dentro do que nós estudamos, tudo que está por trás disso, né? E a ideia das nossas lives é justamente a gente posicionar as pessoas não para nenhum lado, nem para o A, nem para o B, mas simplesmente para nós esclarecermos esse jogo de xadrez que acontece, né? E que nós somos as peças desse jogo de xadrez. E aí, onde nós nos encaixamos nisso? Então, a ideia é trazermos conhecimento nesse bate-papo que a gente vai fazer nessas lives, para a gente gostar desse assunto, desse tema, né? E a gente também participar disso, eu acho que é muito importante. Magda, esse ponto de que você falou, o Dixon também, né, a Karen, da polarização, a gente é incentivado a escolher um lado. Falou assim, se você é da esquerda, né, quem é da direita é seu inimigo e vice-versa. Então, eles criam uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, para que a gente já coloque o outro como inimigo, né? O nós contra eles. E, analisando essa questão espiritual, se a gente pegar alguns tópicos, por exemplo, o papel do Brasil, né? No livro, segundo volume da Política das Sombras, no livro A Quadrilha, né? Ele vai trazer ali o papel do Brasil nesta mudança, nessa força espiritual que o Brasil traz, né? E aí, sabendo que aqui tem mais pessoas que vão por uma linha religiosa ou espiritualista, a estratégia deles é fazer com que, tanto a Carol trouxe também na questão da família, nos conflitos, e aí todo mundo aqui vai ter uma pessoa que vai mais para o lado de um pensamento da direita ou da esquerda, e se você não se coloca nessa dicotomia, você é taxado de omisso. E aí você tem que achar uma galera, né, que pensa parecido, mas não que vá para um extremo, porque ou é extrema direita ou é extrema esquerda, e aí uma terceira via, né? Então, aí fala, você é uma terceira via, fala assim, então, vamos analisar e alguns tópicos, se pegar os nossos avós, né, que tinha uma família tradicional, que a gente aprendeu que isso é muito bom, que isso é muito legal, mas tem que ser assim sempre? Você não pode ter uma vida de solteiro ou uma orientação sexual diferente? Ninguém está falando que isso está errado, ninguém está falando isso. Mas, se você é hétero, então significa, né? Significa que você não pode, que você não gosta de quem vai para uma linha homoafetiva. Tem nada a ver isso aí. Se você gosta do presidente atual, significa que você odeia o outro. Você quer saber uma coisa para os terapeutas que foi muito positiva no governo atual? Que o SUS implementou nos tratamentos? O ozônio. Isso foi implementado. Quem assinou? Quem sancionou isso aí? Não foi o presidente atual? Então só tem coisa ruim? Coisas ruins? Ninguém pensou bem 24 horas, ninguém pensou mal 24 horas. Ninguém. Tem muitas coisas boas, sim. Só que a gente precisa sair dessa guerra que começa dentro de casa. E aí trazendo um conflito dentro de casa, um conflito no núcleo espiritualista, que envolve religião, crença, política, você vai estar em conflito o tempo todo e é isso que eles querem. Se você foi na manifestação, então você é a favor ao cara que estava, né, o presidente anterior. Então, não tem nada a ver. Sim. E uma coisa interessante, Richard, dentro disso que você falou, e talvez isso seja o maior conflito que nós vivenciamos hoje. Porque, assim, você deu esses exemplos, né?
a pessoa tem a sua opção e está tudo bem. E se a pessoa... Só que hoje a gente chegou num ponto tão absurdo que você não pode ser hétero porque você está contra a ideologia de gênero. Você não pode ser mulher porque você está contra a ideologia das feministas. Você não. Então, assim, é um momento tão delicado que nós estamos vivendo que, assim, desconstrução do indivíduo. Você perde a sua individualidade em prol de grupos que eles querem te colocar situações goela abaixo. Então, você acaba perdendo o seu direito de ser, do ser que você para não ter conflito. Então, você, assim, é muito complicado. Nesses tempos atrás, eu vi uma matéria que andou aí circulando por vários lugares, que, assim, uma pessoa, um rapaz, ele não se identificava em gostar de uma pessoa que era trans. E aí teve toda uma polêmica em volta disso, porque ele era transfóbico. Então, são essas questões, assim, talvez ninguém esteja incomodado com seus direcionamentos, com seus pensamentos. Mas a grande questão que eu acho que nós enfrentamos hoje são as pessoas quererem te impor um pensamento do que elas pensam e do que elas acham certo. Então, assim, nós estamos num caminho que é a liberdade do ser, de pensar, de você ter, assim, essa abrangência da sua liberdade individual, você está perdendo, porque as pessoas também, elas acabam não conseguindo ser autênticas, né? Você Posso pegar um gancho? Depois o Dixon, Carol, Depois eu também quero fazer. Só quero pegar um gancho. Você está sempre pisando em ovos porque você não tem, você não pode fazer uma piada, você não pode... Pode brincar, né? Ser espontâneo. Você não pode... Então, assim, aí as pessoas, elas vão se retraindo e eu acho que fica difícil para algumas pessoas, está até assustador você viver, né? Porque se você está na rua, você olha para uma pessoa, dependendo do jeito que você olha, meu Deus, é capaz de você já receber um processo. Então, são essas questões que, assim, não é que contra umas às outras, quero acreditar, mas a questão é essa imposição de alguns grupos, da forma como você pensa e como você vai direcionar a tua vida. Então, eu acho que até nisso as pessoas estão perdendo as suas liberdades, né? A ideia deles é colocar mesmo uns contra os outros, né? A ideia deles é essa mesmo, branco contra negro, hétero contra homoafetivo, homem contra mulher, é isso mesmo. A ideia deles é essa mesmo, é criar cisão, é dividir para enfraquecer, para conquistar. Esses seres das trevas é isso. Mas o trecho que, como você falou da questão trans, o jogador Mbappé, né, o francês, ele tinha um caso com uma modelo, né, e tava ok, até onde ninguém sabia, tava. Depois que surgiram fotos, terminou o relacionamento. Ué, por que terminou? Por quê? Porque ele não queria ser visto. É muito complicado tudo isso, né? Então as pessoas estão deixando de viver a sua vontade, né? A sua verdade. Era isso, Carol. Não, eu acho que a nossa proposta dentro, porque é se dividir para conquistar, né? Se divide famílias, você divide irmãos, você divide uma sociedade, para quê? Para que ninguém tenha forças, né? Então tem que ser um basta dessa divisão, basta desses nomes, dessas questões. Vamos olhar o ser humano 360 graus, como um todo, como um indivíduo que pensa, que sente, né? Que tem relações. A gente tem a nossa família é importante na nossa estrutura, né? Moral. Até para você, por exemplo, como que você vai se posicionar? E tudo isso daí é para a gente perder tempo. A gente vai perdendo tempo em discussões infrutíferas que não tem sentido, vai se perdendo nesse detalhe, e aí quando você vê, o mundo já desmoronou, né? A manipulação está tão grande, né? E você já se perdeu tanto brigando com família, com coisas que não fazem sentido.
que é para perder tempo. Então, a gente não pode perder esse tempo nessas discussões. Né? E as pessoas vão se afastando umas das outras, né? Porque, assim, é uma imposição de medo até de você olhar para o outro, né? Você deitar olhos para o outro, assim, com uma forma mais generosa. De você andar abraçada com a sua mãe, por exemplo, em casa nós somos em 3 mulheres, né? E um homem. Então, a gente sempre andou abraçada uma com a outra, aí se você anda abraçada, as pessoas já olham, porque é namorado ou não é? Gente, não importa. Né? Vamos ser felizes, vamos deixar esse peso. Não? Pessoal, se vocês forem parar para pensar, para analisar, o que acontece no macro é reflexo do que acontece no micro. Sim. E o que acontece no micro também é reflete o máximo e consequência do que acontece no macro. Vou ser mais explícita, mais direta. O que acontece na sociedade é reflexo de quem nós somos internamente. E a maioria das pessoas, elas não se cuidam, elas não se tratam, elas não fazem uma terapia, elas não cuidam da saúde mental, elas não conhecem as próprias sombras, elas não conhecem o que está no inconsciente delas. Então, elas acabam botando para fora tudo de ruim que tem dentro delas. Entende? E isso se reflete na sociedade. E aí ela encontra outra pessoa que também sente a mesma coisa, que também não se cuida, né? E aí tu forma um grupo de pessoas que daqui a pouco estão formando opiniões, agregando mais e mais, e está tendo reflexo na sociedade. E a sociedade como um todo também influencia uma única pessoa que está lá, vendo uma televisão, assistindo uma notícia, vendo o que tem que fazer, como é que tem que ser, como é que a gente tem que agir no mundo, né? E aí eu pergunto para vocês, aí eu vou jogar a bola para vocês. Como que a espiritualidade, aí eu falo espiritualidade querendo chamar os espíritos que trabalham para o bem, tá? E como os espíritos que trabalham para o mal influenciam a nós individualmente e como que eles influenciam coletivamente as pessoas. Estou jogando a pergunta para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dixon, quer falar? Eu penso que, se a gente for puxar a memória lá para trás um pouco, há uma estratégia da espiritualidade inferior, digamos assim, das gangues, das guerras de gangues. Essa dualidade já vem de muito tempo. Só que essa estratégia entrou para os nossos lares, entrou nas escolas, nas universidades, essa questão da divisão, né? Eu costumo falar que o grande problema nosso é pensar no gueto, né? Em vez de pensar no coletivo, se pensar no gueto, porque o meu gueto é melhor que o seu, porque a minha turma é melhor que a sua, e isso vai contaminando e vai criando rinchas. Graças a Deus nós melhoramos muito, porque na encarnação passada a gente brigava com espadas, né? Hoje é com estandarte, com a bandeira, porque minha bandeira é de uma cor, a sua bandeira é de outra. Antigamente era com espadas. Mas essa estratégia das sombras, para dividir, para conquistar, isso é a olhos vistos há muito tempo. Só que agora chegou num grau tão alto que as pessoas estão cada vez mais individualizadas e cada vez mais ateias. Perderam a conexão com o divino, de tal forma que estão deixando se levar pela manada. E nós que estamos aqui nessa discussão, eu vivo isso, eu vejo isso, eu percebo isso, porque a mídia, a força do ambiente está nos arrastando a todos. Você tem que dar um passo atrás para observar de fora, né? A psicanálise fala muito bem disso, a psicanálise junguiana, numa situação complicada dessa, você tem que sair do fato e olhar de fora. Não dê um passo atrás, que muitas vezes um passo atrás salva a tua vida, porque no passo à frente você pode cair no precipício junto com o teu gueto. Isso mesmo. Entende isso? E esse gueto está cada vez mais gritante, porque eu não posso sair aqui. Eu estou em Recife, para quem não sabe, eu estou em Recife, estou morando aqui em Recife agora. Aqui é muito complicado para um hétero branco,
militar, né, sabe, de classe média, sair nas ruas aqui. Como a Magda falou, olhar para alguém aqui, seja ele qual for, é arriscado ser processado na hora. Está muito difícil. Está muito difícil mesmo. Aqui no Nordeste está muito difícil. Mas, então, nós temos que entender que a família ainda é a célula mátrix da sociedade. E que está se perdendo por conta dessa estratégia das trevas para separar cada um de nós. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, na família, tivemos problemas com isso nesse período. Né? Eu acabei de sair de uma reunião agora, onde irmãos não se falam há anos, por conta dessa dualidade. Mas eu estou no meio tentando mediar. No meio tentando mediar foi ridículo isso, mas enfim. Redundante. Dessa redundância toda, né? Eu estou tentando ajudar a aproximação desses dois irmãos, mas é difícil, porque ninguém quer dar o braço a torcer, porque o meu gueto é melhor que o seu. Isso é muito complicado, demais, demais. Eu tenho certeza que todos nós estamos passando por isso. E no centro terapêutico, não é, Karen? No centro terapêutico, isso é muito comum. Muito comum. Até a minha religião virou gueto. Sabe? A minha igreja é melhor que a sua, que o meu centro é melhor que o seu, porque minha igreja católica é melhor que a sua, porque meu padre fala melhor. Nossa, as pessoas estão... a gurulatria, né, Richard? Sim. Isso é impressionante. Porque outra coisa que me incomoda muito são esses digital influencers. Influência de quê, gente? Sabe? É um conhecimento raso, tão raso. Tá? Então, influenciando as pessoas que também não têm capacidade de ler, de raciocinar. Estamos todos sendo contaminados, a grande maioria, a grande massa de manobra, sendo arrastadas por esses digital influencers, que não tem condição nenhuma, zero condição de mobilizar o conhecimento para trazer uma verdade absoluta. Não existe isso, mas, enfim, trazer uma realidade melhor para essas pessoas. Uma reflexão, né, que você possa fazer. Esse caminho certo, é isso, né? Sabe, essa ponderação, não? Não há. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Eu vejo assim, as pessoas, elas estão muito rasas, né? E aí, dentro dessa questão que você disse, Dixon, dos influencers que não influenciam porcaria nenhuma, as pessoas, elas querem, na verdade, esse momento fácil da vida, né? Olha lá o que ele conquistou sendo influencer. Então, assim, eu quero essa vida para mim. E aí as pessoas, elas se colocam numa zona de conforto, que, assim, elas ficam também à espera de um milagre para as questões acontecerem, né? Sim. Então, assim, eu entendo que é tudo parece que assim é uma pirâmide, né? Porque começa ali, nós temos as influências de fato das sombras, que, diga-se de passagem, nós sabemos que tem uma força aí nas questões, né? Tanto é que o mundo está da forma como está por conta disso. Lógico que, como o Richard falou, às vezes a gente foca tanto no negativo, no mal, que a gente não percebe que tem muita coisa boa também acontecendo no mundo, né? Não são só trevas, né? Há muita luz, e a luz, ela chega desbravando. No entanto, as pessoas, elas estão assim tão condicionadas às facilidades, a não querer sair das suas zonas de conforto, que elas são alvos extremamente fáceis, né, das sombras. E isso que você falou, da questão que as pessoas não se abrem também para o divino, eu acho que isso é algo assim, talvez seja o principal de todas essas coisas, né? Porque as pessoas, elas não buscam esse lado espiritual. Até quando a Karen falou, as pessoas não buscam uma terapia, elas não buscam um tratamento. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho assim, é importantíssimo você entender o seu lado luz, o seu lado sombra, para você lidar com as próprias questões. No entanto, eu percebo também que as pessoas, elas não alcançam esse entendimento, né? Porque as pessoas, elas não estão abertas para esse conhecimento, que é algo extremamente importante, né?
Elas eu estão sei. hipnotizadas, né? Muitas delas. Sim, Gente, sim, hipnotizadas. Se a gente pegar uma mudança, né, a mudança da cultura, da hegemonia cultural, quem traz isso muito forte é Antônio Gramsci, né? A dominação dos conceitos, essa hegemonia das classes, que vem com o pensamento, com a formação de cidadãos, e aí a gente vê pensamento único. Ninguém avança se nós tivermos pensamento único. Pode ter sido mal interpretado, mas há um quê também de manipulação, de dominação. Se a gente pegar friamente, sem gurulatria, né, que o Dixon falou, sem querer, sem sermos fãs e termos uma crítica, uma análise crítica perante os pensadores, e Antônio Gramsci foi um deles, nós vamos ter coisas ali que nós vamos tirar proveito e outras que não. Como assim você vai odiar uma pessoa por pensar diferente? Não faz sentido Faz isso. sentido. Mas muitas dessas ideologias é isso, é uma falsa consciência. Por isso que a gente está nas dissertações aqui citando algumas obras, para que não fique só no que nós estamos falando, e a gente também dê ouvidos ao contraditório. Não tem como, nós estamos falando de política, né? Sem citar nomes, já citei alguns, mas o PIX foi elogiado agora pelo atual governo. Foi elogiado porque é uma coisa boa. E porque se a gente pegar e falar assim, ó, política de Estado e política de governo. Política de Estado, por exemplo, o SUS é a política de Estado. Ninguém vai mudar o SUS. Qualquer governo que vier não vai mudar. É uma política de Estado. Isso é ótimo. Pode ser aprimorado, melhorado, mas não vai mais existir. É péssimo para nós. Só que nós estamos baseados na política de governo quando alguém entra, quer mudar coisas boas ou quer dar início a algo que depois se encerra com o próximo governo que venha. Então, é preciso uma política, então, no geral, como eu estou traduzindo aqui, nessa política de Estado, Estado brasileiro. O que é bom para o brasileiro não é bom para o partido, não é a sua ideologia, não é o que você vai estabelecer como bom para você, para os seus. Falar de oligarquia, né? Você tem o bisavô, o avô, o pai, o filho e o neto da mesma família. Então, isso é política de governo. A gente precisa de uma estrutura maior. E aí, se algumas pessoas, né, que são fã do Antônio Gramsci, vão falar, mas não era isso também, Richard, que ele queria? Acho que não, né? Acho que não ficou bem dito, né? Nessa hegemonia cultural. Você pega nas universidades, dificilmente você vai ter um professor que vai bancar uma ideia, por exemplo, do conservadorismo, né? Os movimentos estudantis pelo qual eu passei também era mais numa linha socialista, União da Juventude Socialista. Mas por que você não senta, então, e conversa e vê quais pontos podem ser melhorados? Por quê? Por que você está tão enviesado? Está num extremo, então? Está radicalizado? Por quê? Para quê? Exatamente por essa influência espiritual que a gente está falando aqui. De novo, dividir para enfraquecer, para conquistar. E aí, como o Karl Marx trouxe a luta de classes, Antônio Gramsci ele queria também trazer para dentro dos lares isso, para as universidades e para dentro dos lares, toda uma hegemonia. Parece que conseguiu, né? Trazer, né? Trazer esse pensamento para dentro dos lares. E se a gente falar assim, as referências, né?
dos espíritos que nós trabalhamos os nossos núcleos espiritualistas, talvez a gente esteja quebrando algum paradigma aqui, nesse grupo, e essa seja a proposta, porque nós assistimos muitos debates, podcasts, programas, ou a pessoa fala de espiritualidade, ou a pessoa fala, ou o grupo fala de política. Nós estamos misturando aqui, porque, como diz lá em a carta aos Efésios de Paulo de Tarso, 6:12, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados da maldade, as hostes celestiais. Então, a Karen trouxe, né, do macro, dessa questão espiritual, e aqui sendo um reflexo desse plano celeste, o plano espiritual. Então, eles querem que as trevas, querem que a gente fique assim, mas esses espíritos que nós trabalhamos, ele não fala assim, ó, no seu grupo só vai trabalhar pessoas que pensem dessa forma, jamais. Eles não vão falar isso. Por que que o outro lado fala? Porque senão eles não conseguem dominar, não conseguem continuar manipulando. Então, essa hegemonia cultural de pensamento das instituições, ela tem que ser rompida sim. Tem que ser dada a oportunidade do contraditório, o debate de ideias e a soma, então, dessas ideias. Pode falar, Karine. Não, é isso. Eu acho que a gente precisa conversar e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. É claro, nós somos eternos aprendizes, né? Pelo menos eu tenho a sensação que quanto mais eu estudo, mais eu sinto que não sei nada, né? E mais eu quero continuar estudando. Então, assim, eu acho que é importante a gente compartilhar um pouco desse conhecimento para levar informação e, além de levar informação, também oportunizar que as pessoas aprendam ferramentas, tenham ferramentas para se protegerem, né? Então, assim, a gente está falando aqui de influência, de manipulação, de dividir para, né, para conquistar, mas como que isso é feito? Como é que eles agem, né? Por quê? Eu acho que, assim, muitas pessoas que possam assistir, assim, a nossa conversa vão, tá, mas quem são essas trevas, né? Gente, são espíritos que vieram há muito tempo atrás para o planeta, né? Conquistaram muitas coisas, são espíritos muitíssimo inteligentes, só que utilizam sua inteligência para o mal, né? E eles dominam muitas coisas. Eles dominam técnicas de hipnose, de magnetismo, de várias coisas eles conseguem fazer, né? E a gente está passando por uma transição planetária onde os que não têm mais chances de se regenerar vão sair desse planeta, né? Só ficam aqui quem tem possibilidades de se regenerar e que vai fazer parte desse mundo de regeneração. Então, o que está acontecendo? Pelo menos o que eu vejo, né? Eles estão vendo que os espíritos estão saindo daqui, estão sendo levados, né? O tempo deles aqui na Terra está terminando. E o que acontece? Sabe quando num jogo de futebol, nos acréscimos do segundo tempo, o time que está perdendo já não tem mais estratégia nenhuma, começa a chutar para tudo que é lado, e tu vê nitidamente que eles estão desesperados, tentando a qualquer modo fazer um gol? Eu vejo os espíritos assim, esses que trabalham para sombras, né, para o mal. Eles estão tentando, de tudo que é jeito, influenciar as pessoas a fazerem merda, a se estragarem, né? E a manipularem e influenciarem a sociedade, de modo que gere um caos, porque se tem caos, a evolução do planeta vai demorar mais, e eles vão ter mais tempo para permanecer aqui. Vai demorar mais tempo para eles serem retirados, certo? Então, eles acabam criando um caos no mundo, e é isso que a gente está vendo. No mundo inteiro, guerras, e aí tem pessoas que saem para protestar, porque eles não aguentam também mais ver tanta impunidade, ver tantas coisas erradas acontecendo, né? A gente está vendo praticamente o umbral sendo esvaziado, todo mundo reencarnando
como a última chance, ou uma das últimas chances, né, de fazer o certo. Então, a gente vê muita gente ruim por aí, muito bandido, muita gente manipuladora, né? A gente está vendo o caos, que é o que antecede a ordem, né? E aí, nesse macro, tudo isso que está acontecendo, existem pequenos focos, né, estratégicos, em vários países, em diversos lugares diferentes, na mídia, na medicina, na educação. Eles estão espalhados por todos os locais, tentando influenciar negativamente, tentando atrasar a evolução da sociedade. Atrasar na educação, deixar as pessoas doentes, que fica um caos, estragar as famílias, porque a família, querendo ou não, ela é a base de uma sociedade. Se tu tá doente mentalmente, fisicamente, vai influenciar a família, vai desestruturar a família. Se desestrutura a família, desestrutura uma sociedade, uma comunidade, uma região, uma cidade, né? A gente começa a ver o caos acontecendo. Então, assim, eu enxergo tudo isso que vocês estão falando, mas eu vejo como uma teia sendo construída, sabe? São pequenas coisas em diversas áreas diferentes que, no geral, tornam o mundo um caos. Entende? E aí eu pergunto, vou passar a bola para vocês. Como isso acontece? Porque o tema da nossa live hoje é os bastidores espirituais da política. A gente está tentando unir a espiritualidade, todos os conhecimentos que a gente tem da área espiritual, né? Nós somos estudiosos, nós praticamos, né? Nós somos apômetras. Então, assim, a gente tem essa bagagem e a gente também estuda há muitos anos sobre política e geopolítica. E sobre toda essa questão de manipulação, de hierarquia das sombras, né? Como que isso age para as pessoas entenderem? Como que a gente vê que os estudantes lá de uma faculdade federal estão sendo manipulados? O Dixon pediu a palavra, um trecho do livro A Quadrilha, que une essa questão política e espiritual, os bastidores, né, do poder. Tem um trecho que diz: manipular as massas por meio de ideologias radicais e da disseminação do ódio. Como a gente está citando, objetivo, enfraquecer os laços sociais, aí tem a questão da família, gerar conflitos e facilitar o controle sobre esses. Então, seja uma egrégora criada, como a gente está colocando aqui, de uma linha de pensamento, de um partido, em que essas pessoas estarão sendo envolvidas por essa egrégora, pelos espíritos que alimentam essa egrégora, e aí passam a tê-los como parceiros, vamos dizer assim, né? Tem um médium, né, um amigo nosso, que ele citou: os que não acreditam nisso são os mais fáceis de serem manipulados. E é um mandamento divino, né? Vigiar e orar incessantemente para que não caias em tentação. Se deixamos de vigiar, fala, Dixon. Richard, eu vou colocar gasolina nesse bate-papo aí. Desculpa, mas eu preciso colocar. O objetivo principal não é parceria, não, meu amigo. O objetivo principal é escravidão. Escravidão. Eles sabem que eles vão ser expatriados também. Sim. O momento chegou, eles estão desesperados. E quanto mais escravos eles tiverem nesse caos todo, que a Karen falou muito bem, obrigado, nesse caos todo, vai hipnotizar esse dessa massa de manobra, todos vão juntos com eles, porque eles precisam desse sofrimento dessas pessoas, eles precisam dessa energia desse sofrimento. Né? Não é parceria, não. Eles querem provocar o caos, porque eles sabem que eles perderam, que a luz há de vencer, a gente sabe disso. Miguel e toda a sua corte de anjos já estão atuando, a gente sabe disso também. Sim. O tempo deles está urgindo, e eles sabem, olha só,
nós perdemos, mas nós vamos levar a maior quantidade de gente possível. Quanto mais idiotas, quanto mais pessoas perdidas na distração, distração que mais tem. Impressionante. É impressionante como aqui no Nordeste, Jesus amado. Micareta em Fortaleza, micareta em Natal, micareta em Recife, sabe? É festa. A distração aqui é tanta. Então, quanto mais idiota, melhor. Sabe? O objetivo deles não é parceria. É o caos e escravidão. Simples assim. A parceria sim, é escravidão total, escravidão do início ao fim. O termo, o sentido de parceiros, como nós aqui nos colocamos como parceiros da espiritualidade, né, superior. Bezerra de Menezes, Barão de Mauá, você citou o Jamar, né, um personagem, um guardião da falange de Miguel. Nós somos, eu coloco nesse sentido, parceiros do Cordeiro, de Cristo. E eles como parceiros, e eles como parceiros nessa linha de escravidão, você colocou muito bem, de escravidão, de se submeter, né? Se submeter a esses ideais, a essas ideias, para que nós não consigamos avançar. Como eu estava falando da questão do Brasil, e aí tem tantas obras que falam dessa proposta em que é trazida para que a gente consiga essa mudança, e a Karin falando como eles atuam. Eu comecei falando também das egrégoras, em que as pessoas ficam inconscientes, se retroalimentando, e aí também é trazido no livro Legião, né, a explicação sobre o que vem a ser uma egrégora e formas de pensamento. As pessoas não conseguem sair, né? Nesse sentido que eu coloco, acho que a Magda e a Carol iam falar também. Eu entendo que é a distração, como o Dixon disse, e o medo, né? Porque esse domínio também é pelo medo. Sim, porque se de um lado as pessoas estão distraídas, se divertindo nos carnavais, nas micaretas, enfim, né? Nos pancadões, tem também essa questão do que vai sendo criado para a sociedade para impor o medo, né? E esses espíritos das sombras, eles se alimentam muito do medo de todos nós, né, da população. Então, assim, é um recuo, tanto é que uma das questões dessas novas ordens que nós ouvimos, nós estudamos também, é justamente zerar uma sociedade já existente, impondo uma outra situação, só que nesse domínio é o domínio do medo, né? Sim. Então, nós estamos há várias encarnações aí juntos, trabalhando juntos, aquela coisa toda, e sabendo que tem 2025 anos de investimento das grandes religiões na questão da virtude e do pecado. Controlar a massa pelo medo. Uhum. Nós já estamos habituados a esse tipo de comportamento, digamos assim, de indução. Só que nós estamos agora, chegamos no momento em que eu estou com a flechinha de luz abrindo, estou engatinhando. Aliás, eu acho que nem aprendi a engatinhar ainda com a espiritualidade, né, cara? Que a gente precisa. Já estamos andando já. Nós já estamos andando. Mas então, eu 2 estou milhões de correndo. propaganda enganosa. Então é isso, Karin. Aí, a Karin está correndo. Nós estamos tropeçando, corre, tropeça. Não, a Karin é outro nível, gente. A Karin, Mas são 2 mil anos de propaganda enganosa que nós estamos hipnotizados. Sim. Então, para quem está distraído, gente, não adianta. É o medo, é o controle, é a hipnose. Sim. E até esse Cristo que se vende dentro da igreja, né? Quando ele está crucificado, quando você chega, o que quer dizer? Ó, você tentou ser diferente, é isso que você vai receber. É a crucificação, não é? Então, e vê que interessante, porque assim, quando a gente fala do domínio pelo medo, até as religiões tradicionais, ortodoxas, elas impõem um medo nas pessoas que procuram as religiões. Por quê?
quem dirige e está à frente também, eles querem ter o poder do domínio sobre essas pessoas, né? Então é o Sim, medo, claro. olha, você não faça isso porque é pecado, não, sabe, Preceitos, né? Não, no É o centro Deus que espírita, gente, castiga, né? Que você vai para pune. um umbral, no centro espírita, Isso. você vai para um umbral, porra, velho, para, velho. Vamos bem esclarecer isso. as O pessoas, Vale dos vamos dar Tatuados, o Vale consciência. dos Suicidas. É Gente, que o quando eu fui fazer medo, uma tatuagem, eu fiquei rezando a Ave Maria do início ao fim da tatuagem. Pelo amor de Deus, eu não quero ir pro Vale dos Tatuados. Logo no início, quando eu comecei a estudar, né? Imagina, olha isso, né? mas Tem essa noção. questão do medo é incutido na nossa mente. Imagine que a Uhum. gente está há gerações. E como você quebra isso? Porque o que a Karen comentou da espiritualidade, para a espiritualidade não existe tempo, né? O tempo a gente colocou aqui. Então, esses caras do negativo, né, vamos chamar assim, eles estão há muito tempo, eles estão lá aguardando, né, aquele momento, fizeram um plano, né, para sair tudo do jeito deles. E como que a gente quebra isso? Porque a luz quebra, né? É autorresponsabilidade, Conhecimento, né, é o cara? conhecimento, é você tomar a decisão, que é muito simples colocar a responsabilidade no outro, né? Sendo que nós temos a oportunidade do despertar. Só que o despertar dá trabalho, você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que, primeiro aceitar a mudança, né? Deixar os velhos hábitos, né? Deixar famílias, às vezes deixar trabalho. O despertar, ele te provoca essa sensação, né? Você se alimentar melhor, você fazer exercício, ter leituras sadias, ter hábitos sadios, né? Saber reconhecer o próximo, o outro, pedir desculpas. Agora, o quanto que nós queremos realmente esse movimento? Né? Se autoconhecer, olhar para a sua própria sombra, né? A gente tem que olhar para si mesmo, ser gentil com a gente mesmo, entender as nossas limitações, falar, puxa, é o que eu posso, mas eu vou caminhar com isso, e ter essa coragem. E precisa ser muito foda, né? Assim, a gente Mas precisa é aí que mora a brecha que eles precisam. Porque, assim, ó, as pessoas, elas e não é não difícil. querem olhar para dentro, elas só querem olhar para fora. Porque olhar para dentro dói. Olhar para as próprias feridas, para as coisas que elas precisam resolver, dói. Então, elas Dá só pra- olham para fora. É. E o que tem fora é o que nos distrai o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, e o que a gente entende por obsessão, né? Os obsessores, eles não plantam nada de novo na gente. Eles simplesmente pegam algo que a gente tem e amplificam. Reforçam, né? Exato. Então, se as pessoas não querem olhar para dentro, estão cheias de feridas, estão cheias de mágoas, de ressentimentos, de coisas mal resolvidas, são um prato cheio para as obsessões, não é? Então, a gente vê um monte de distração no mundo, como vocês falaram, é festa, é notícia, é novela, é Big Brother, é um monte de coisa que faz as pessoas só se preocuparem com o que está acontecendo em volta, no mundo externo, e não olham para o mundo interno. E aí elas se tornam alvo fáceis, né? E aí a gente Elas vê se colocam gente, a gente se coloca como alvo, né? a gente vê tanta gente que está influenciada, está manipulada, está sofrendo um processo obsessivo coletivo, não é? É um processo obsessivo coletivo, é uma hipnose coletiva. E como é que isso acontece? Como é que eles fazem isso? Através, como o Richard falou, né, das ideologias, dos radicalismos, da janela de Overton, como a gente já falou, né? É aquilo que nasce numa ideia e vai se conversando, daqui a pouco se debatendo, daqui a pouco se torna natural, até que já está amplamente sendo difundido pela sociedade, né? Então, assim, existem várias estratégias de manipulação, tanto no mundo físico, aqui no plano terreno, né, nessa dimensão, quanto no plano astral, que os espíritos fazem, né? Inclusive com aparelhos, com antenas, né? Que a gente já inclusive estamos vivos, né? O modus operandi deles, né? Então, assim, mas esses aparelhos, essas antenas, essa manipulação, ela só surte efeito porque as pessoas têm brechas, porque as pessoas não se cuidam. Entra o que a Carol falou, né?
É muito bom, né? A primeira live já rendeu bastante, né? Tem muito o que falar ainda. A Você já gente quer também. acabar, é isso? Não, Agora mas que é nós que. pegamos fogo. Então, aqui a gente vai ter alguns cortes também, mas a ideia é também que tragamos pessoas que para furar a bolha. A ideia é essa, é furar essa bolha de não poder misturar em um tema algumas questões espiritualistas, filosóficas, religiosas, políticas. Então, a gente quer fazer isso mesmo. E creio que essa primeira introdução, digamos assim, desse projeto tenha sido muito bom, né? Tem sido muito boa. Agora, acho que a gente pode fazer algumas considerações finais, né? Para aguçar um pouco mais a curiosidade das próximas, hein, Karim? É isso aí. Então, a nossa ideia, como o Richard falou, é furar a bolha. A gente tem aí nas redes sociais, né, nos canais do YouTube, muitas pessoas que fazem um bom trabalho na divulgação de conteúdos espíritas, espiritualistas, né? Um com foco em saúde mental, outro com foco em mediunidade, N temas e assuntos específicos, né? Mas a gente sentiu falta dessa união, né, da política e da espiritualidade, porque a gente já conhece, por exemplo, o Bezerra de Menezes, além de médico, ele foi político, ele escreveu livros sobre política. Nós fazemos política no nosso dia a dia, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, com os vizinhos do prédio, né, Na igreja? na igreja, no centro espírita, a Sim. gente faz política o tempo inteiro. E, inclusive, a gente vai fazer uma live sobre isso, né? E a gente também tem a ideia de criar uma série sobre geopolítica e espiritualidade, né? Que fala sobre todo esse cenário global, né? Que tudo que está acontecendo no mundo e o que está por trás de tudo isso, né? Tudo isso de forma leve, assim, conversando, batendo papo, trazendo pessoas, convidados para conversar com a gente, justamente para a gente poder compartilhar esse conhecimento, justamente para a gente descortinar, tirar os tabus, os mitos de que política e espiritualidade não se misturam. A espiritualidade é uma dimensão da nossa vida. Ela não é algo à parte, não é uma crença. A gente vive a espiritualidade o tempo inteiro. Nós somos espíritos dentro de um corpo. Nós nos comunicamos o tempo inteiro, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados, tanto com a energia dos encarnados também. Então, a gente lida com tudo isso o tempo inteiro. A gente não pode separar uma coisa da outra. E é isso que a gente vai trazendo aqui nas próximas lives, nos próximos debates. E esperamos, né, que vocês que estão nos assistindo hoje nos acompanhem, né? Nos acompanhem aqui no YouTube, nos acompanhem nas outras redes sociais, porque a nossa intenção é levar luz aonde tem sombras, onde tem dúvidas. Né? Acho que é isso. Bem, Boa, Magda, as considerações? Pessoal, foi muito bacana nosso primeiro momento, né? A primeira de muitas. E é isso, vem com a gente, nos sigam. Vai ser muito bom. Muito bem. Amém, Carol? que assim seja, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu nem vamos cantar. Gente, galera, gratidão, muito gratiluz, né? Gratiluz, não. Não, a ideia é a gente trazer esse diálogo, trazer isso de uma forma leve, divertida também, gostosa, né? Brigar um pouquinho e conversar, porque esse momento precisa, e a gente precisa abrir a cabeça para esse momento, os olhos para ver, né? Os ouvidos de ouvir, porque senão a vida fica muito pesada. Nós estamos aqui. Eu só queria, muito bom, eu só queria trazer aqui, como a Karin anunciou alguns temas, né, que trataremos. O Dixon é militar, como ele mesmo disse, passou um ano na Antártida, né, Dixon? Então a gente tem curiosidade. Na Antártica.
Não é cerveja. Não é cerveja. Você passou O aqui, Richard já você está passou aqui pensando na cerveja. Então, é, pense no Ártico e o Antártico. O Ártico e o Antártico, que é o Olha aí. Antártica. Então, Então, foi Antártica. muito bem, passei o ano lá. A gente tem curiosidade para saber dos seus desdobramentos, Ah, é bem Opa, legal. tanto do legal. lado astral Nós e vamos tudo mais que conversar, envolve conversar lá bastante. o dia a dia, a alimentação, como que era, tudo que ocorria ali com esse lado espiritual e do seu dia a dia também, na questão, como trabalhamos com terapia, aí eu estou falando de mim, né? Como que é controlar a ansiedade num continente onde você olha só tem gelo? Como que é você manter a sanidade sabendo que está a centenas de milhares de quilômetros? Para que você não pode, vou chamar um iFood, ou vou sair. Então, tudo isso você vai trazer, né, Dixon? Esquece rede social. Esquece É internet, bom, né? esquece isso aí, porque, enfim, lá temos, ok, mas, enfim, não é fácil. Não é fácil. Vamos conversar bastante, tem bastante coisa bem interessante, desdobramento, experiência não só com um pelotão de guardiões, mas em vários pelotões, várias facções, várias especialidades. Foi uma experiência bem interessante, bem marcante. E a minha função a bordo do navio, eu era o mediador, eu era aquele cara, o pacificador, né? E por incrível que pareça, foi um período muito longo, que foram 6 meses sem pisar no chão por conta da pandemia, e eu tinha que manter o equilíbrio para manter o equilíbrio de todo mundo. Olha aí. Foi uma experiência muito interessante, mas com a ajuda de Deus e com a bênção de Pai maior, e a espiritualidade superior boa e amiga, como diz a minha irmã, passei pelo crivo, né? Passei pela batalha. Que bom, Né? sim. Aleluia, aleluia, irmão. Foi a prova de fogo no gelo. Foi. Você vai trazer. Foi sim, foi sim. Você vai trazer isso para nós. Então é isso. Gratidão a todos. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Duas coisas, na verdade. A primeira, nós temos mais 4 membros do nosso grupo, né? Que não estão aqui hoje com a gente, mas que 3, também né? vão. A Laura, o Pedro e o Elival. Isso. Então, assim, que vão estar conosco nas próximas lives, né? Trazendo os seus conhecimentos também. E é importante a gente falar que nós nos intitulamos, né? Nos demos o nome de kamikazes, justamente porque a gente quer desbravar, porque a gente não tem medo, né? De se posicionar, de falar o que a maioria evita, né? Evita tocar o assunto. Então, a gente se intitulou Kamikaze justamente por isso. Eu acho que seria importante a gente comentar sobre o nome, né? A gente quer desbravar, como a gente falou, a gente quer navegar nesses mares nunca antes explorados. Essa é a nossa ideia. Muito Boa. bem. O pessoal vai ter as perguntas, né? Vão ter as perguntas, vão querer saber também da função de cada um de nós, né? Ação cidadã, ação funcional, né? Nós temos aqui terapeutas, pessoas que trabalham também com TI, nós temos militar e temos tantas especialidades, pessoas comuns, e é o dia a dia nosso, é o que a gente traz também nessa experiência. E gratidão aí, grande abraço. E estamos abertos para sugestões de temas também, né? Mandem para a gente. É isso, legal. Né? O que vocês querem que se fale aqui, né? Sobre o quê, tá? Gratidão, pessoal, a quem está nos assistindo e a vocês também que se proporam a participar desse projeto, dessa live também. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Falou.